Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós vamos discutir a educação à distância ofertada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte por meio do seu campus de educação à distância. E como convidada nós temos a professora doutora Ilane Ferreira Cavalcante, ela que é professora, coordenadora dos cursos de graduação e pós-graduação do campus. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Bruno. E discutir a educação à distância, de um campus que é relativamente recente na sua infraestrutura como campus, mas que já tem aí um trabalho desde a década de 80, Exatamente. A primeira pergunta que eu faço é justamente sobre esse recorte histórico. Desde quando a gente começou a ofertar, como instituto, cursos à distância, professora? Ok. O campus EAD, na verdade, quando ainda era um departamento do campus Natal Central, já ofertava cursos à distância. Os cursos à distância iniciaram sua oferta ainda por meio do Protécnico, que é um antigo programa de atendimento aos estudantes que pretendiam fazer o exame de seleção para a entrada no ensino técnico médio, integrado do Instituto. Na época, Cefet, Etfern, depois Cefet. Com o crescimento, com a expansão para o primeiro campus fora de Natal, que foi o campus Mossoró, iniciou-se um processo de oferta de material didático no que a gente chamaria de um curso à distância de design fechado, porque o aluno recebe o material, estuda e vem só fazer a avaliação, que é o que hoje a gente chama de Proitec. Esses cursos eram veiculados por meio de jornais de alta circulação no estado, em pequenos módulos que focalizavam língua portuguesa, matemática e cidadania. Esse material evoluiu, hoje ainda nós continuamos ofertando esse curso à distância, que é o Proitec, e a partir daí, da década de 1990, quando esse processo começou, é que nós evoluímos no sentido de ofertar mais cursos de diversas naturezas, cursos de formação continuada, cursos de graduação e cursos de pós-graduação à distância. E nesse período já existia a produção de videoaulas para a educação à distância, né? Logo no início desse processo de criação desse curso, já foram criados não só os módulos impressos, que eram veiculados no jornal, mas também videoaulas que passavam nas TVs abertas, que até hoje continuam sendo elaboradas, essas videoaulas. E desse início até a institucionalização de um campus, como é que funcionou isso? Era um departamento dentro do campus Natal Central, que hoje a gente chama, e como é que ele se desvinculou ou se transformou com realmente um polo de oferta de cursos de educação à distância? Essa desvinculação do campus Natal Central, que ainda não é total, porque nós somos ainda um campus avançado, ela foi ocorrendo em função da grande quantidade de ofertas e de alunos que esse departamento ele foi recebendo ao longo do tempo. Então, esse processo ele se deu principalmente com o surgimento do edital da UAB, que foi o primeiro edital a que o IFRN se submeteu. Universidade Aberta A Universidade Aberta do Brasil, que o IFRN se submeteu para ofertar cursos de graduação. O primeiro curso que nós ofertamos de graduação foi o curso de tecnólogo em gestão ambiental. A partir daí, com os editais seguintes da Universidade Aberta, nós nos submetemos para ofertar uma licenciatura, mais outras especializações, e com esse crescimento houve uma organização interna do próprio corpo de profissionais, que lidavam com a educação à distância, articulados também com uma vontade política da direção do Instituto, da reitoria, no sentido de constituir um órgão sistêmico dentro do Instituto que tratasse dessas questões de educação à distância pelas suas especificidades. Isso aconteceu por volta de 2000? Aconteceu no final de 2010, início de 2011. Então, foi constituído o campus EAD, com um corpo mínimo de funcionários, mas com uma grande quantidade de pessoas trabalhando em prol da articulação das ofertas de educação à distância, principalmente por meio de bolsas. Professora, como funciona, você como coordenadora também na Universidade Aberta do Brasil, dos cursos ofertados aqui,
pelo IFRN. Como é que funciona essa oferta de cursos da UAB, né, do Instituto e também da ETEC do Brasil? Quantos são e como é feita essa oferta? Bem, os cursos à distância no Instituto, eles têm diferentes formatos de oferta, né? No sistema UAB, que é um programa conveniado, e no sistema ETEC, eles seguem as mesmas regras dos cursos presenciais da instituição, com uma diferença. Existem no caso dos cursos da UAB, um público mais determinado para a oferta, que são os professores da rede básica, da rede pública de educação. Então, a gente precisa favorecer, na pontuação de currículo, por exemplo, esse grupo para o qual a oferta é feita. Existe também a possibilidade de entrada por meio de convênio. Por exemplo, o IFRN, o Campus EAD, fez um convênio com a Associação de Professores de Espanhol. Então, uma reserva de vagas mínima, ela é feita em função dessa articulação, né, desse convênio. E na ETEC, o público é o público da demanda social, né, também, todos feitos por meio de edital público, né, essa seleção é feita por meio de edital público, e se faz um processo seletivo, né, para a entrada desses alunos no Instituto. Na UAB, nós temos hoje 2 cursos de graduação, um tecnólogo e uma licenciatura sendo ofertados, e alguns cursos de pós-graduação. Os primeiros cursos de pós-graduação, que são especializações, foram 3: Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, Língua Portuguesa e Matemática numa perspectiva transdisciplinar e Literatura e Ensino. Com o tempo, nós passamos a ofertar também o curso de Gestão Pública, especialização em Gestão Pública, e agora nós iniciamos o curso de especialização em Ensino de Matemática. Ok, tem outros cursos que são ofertados também, professora, como, por exemplo, curso de aperfeiçoamento, curso de formação inicial e continuada. Como são feitas essas aberturas de novos cursos? Muito bem, então, todos os cursos da UAB, né, eles são feitos por meio de edital. A CAPES, que é o órgão responsável pelo fomento desse programa, ela abre um edital e a gente articula os cursos nesse edital. Da mesma forma, os cursos de capacitação. Até o ano passado, os cursos de capacitação que nós fomentávamos pelo sistema UAB eram submetidos para o edital do PAC, que era um programa de capacitação continuada para quem lida com a educação à distância. Porque o programa UAB ele nasceu exatamente com essa função de estimular a oferta da educação à distância nas instituições públicas, né? E para isso a gente precisa não só ofertar aos alunos a demanda social, mas também capacitar os próprios profissionais da instituição para lidar com as especificidades da educação à distância. Então, o PAC, né, esse edital, ele existiu até o ano passado e foi por meio dele que nós submetemos vários dos nossos cursos de capacitação que nós ofertamos hoje no campus de Educação à Distância. O caso do curso de formação para Educação à Distância, curso de gestão em Educação à Distância. Hoje em dia, esses cursos já são ofertados, inclusive, institucionalmente, ou seja, sem necessidade de bolsa para pagamento dos professores, com a carga horária dos docentes da própria instituição. Ou seja, a gente oferta, né, o IFRN oferta cursos pelo próprio IFRN ou parcerias. Exatamente. Na ETEC, curso Pronatec, por exemplo, né? Exatamente. Cursos técnicos. Exatamente. Quer dizer, nós temos 2 tipos de oferta, que nós chamamos de oferta institucional e oferta conveniada. A oferta conveniada é essa que vem por meio desses editais públicos, né, desses programas de fomento do governo, e as ofertas institucionais que são feitas com a carga horária docente. Todos os nossos cursos eles podem ser ofertados nessas 2 vias. Professora Ilane, como coordenadora da UAB, né, esse tema a gente está discutindo, você faz parte do Fórum Nacional de Coordenadores da UAB, como vice-presidente. Como é que funciona esse fórum, os encontros? Muito bem, esse fórum foi instituído, né, no final de 2010 para o início de 2011, quando houve uma troca da Direção de Educação à Distância da CAPES, né, uma troca de gestão. E a função desse fórum é assessorar a Direção de Educação à Distância da CAPES em todas as questões ligadas à oferta dos cursos da Universidade Aberta do Brasil. Esse fórum se constitui de uma presidência e 2 vice-presidentes que representam as instâncias que compõem o sistema Universidade Aberta do Brasil. Universidades federais, universidades estaduais e institutos federais. No caso, eu sou representante
vice-presidente e representante dos institutos federais. E nós discutimos junto à CAPES todos os parâmetros relativos a essa oferta de cursos, os parâmetros de fomento, as questões de avaliação de curso, e os processos de articulação de cursos, editais, né? Todos os parâmetros ligados à qualidade de oferta da educação à distância, os materiais didáticos. Então, em todos esses processos, nós assessoramos a Direção da Educação à Distância junto com um grupo de conselheiros constituídos das mais diferentes universidades, institutos e universidades federais e estaduais ligadas ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. Então é como se fosse um braço, né, para identificar, enxergar, planejar, ver como funciona e como é que acontecem os encontros entre essa liderança e as instâncias que ofertam os cursos. Esses encontros eles são programados anualmente, nós temos praticamente um encontro desse grupo pequeno, né, na Direção da Educação à Distância, é um encontro por mês e nós planejamos também, nós hoje em dia temos 3 encontros nacionais que reúnem todos os coordenadores de todas as instituições ligadas ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. Esses encontros nacionais também são programados ao longo do ano, cada encontro uma IES recebe e organiza, né? E nesses encontros nós decidimos as ações que o pequeno grupo da presidência de conselheiros vai tomar ao longo do ano junto à DED CAPES. Ok. Professora, a gente tem um quantitativo de cerca de quantos alunos hoje nós temos mais de 4.000 alunos, né? É um público muito flutuante porque nós temos esses cursos de formação inicial e continuada, que são esses cursos de capacitação que nós ofertamos, que são também abertos à comunidade e que são cursos muito curtos. Então, o público entra e sai desses cursos. Então, a quantidade de alunos é flutuante nesse sentido. Mas nós temos mais de 4.000 alunos no campus EAD, somando as ofertas UAB, institucionais, ETEC, Profuncionário, Pronatec, né, quase 5.000 alunos. Em relação à formação de professores, por exemplo, a UAB, né, tem essa necessidade como princípio mesmo, de formação de professores. Como é essa relação com os municípios, né, de forma que o Instituto, o Campus EAD, vem contribuindo com a formação desses professores, o aperfeiçoamento e a discussão? Muito bem. Então, como eu disse, o órgão responsável pelo fomento desses cursos, né, do Sistema Universidade Aberta do Brasil, hoje em dia é a CAPES, né, a Diretoria de Educação à Distância da CAPES, que é um órgão ligado ao Ministério da Educação. Esses cursos, então a CAPES, ao assumir esse programa, ela tem como prioridade a formação inicial e continuada de docentes e também de gestores públicos, né, daí a oferta do curso de especialização em gestão pública. Nesse caso, esses cursos, eles precisam articular 3 diferentes elementos, que são o elemento de fomento, que é a Diretoria da Educação à Distância, que ele fomenta e avalia, né, essas ofertas, as instituições públicas que são responsáveis pela formação da equipe pedagógica, pela elaboração do material didático, e também os estados e municípios, que são responsáveis pela infraestrutura e pela manutenção dessa infraestrutura dos polos de apoio presencial. O que são esses polos de apoio presencial? São os lugares nos municípios responsáveis por receber esses alunos que estão longe, né, da instituição de oferta. Nós estamos aqui em Natal, o campus EAD, mas nós atendemos alunos em Luiz Gomes, em Marcelino Vieira, em Caraúbas, né? Então, em cada um desses municípios há um polo que recebe essa oferta e que é responsável por articular a presença dos alunos nesse polo para as avaliações presenciais e para as aulas presenciais. No caso do curso de tecnólogo, por exemplo, existem aulas de laboratório que são previstas, né, dentro da estrutura curricular. Então, esses alunos recorrem ao polo presencial para isso. Bem, para essa oferta, a instituição precisa estabelecer um convênio, né, com essas prefeituras, que são as mantenedoras desses polos, para que se estabeleça um bom vínculo de trabalho e uma boa qualidade de oferta para esses alunos. A Direção de Educação à Distância da CAPES também faz uma monitoração desses polos, né? Avalia a qualidade da infraestrutura desses polos. Então, nós só podemos ofertar cursos que a CAPES considera, em polos que a CAPES considera aptos para essa oferta. Então, antes de começar essa oferta, eles avaliam?
a infraestrutura? Sim, hoje em dia, antes de começar qualquer oferta, nós, instituições, só podemos ofertar em cursos considerados aptos, ou seja, que já sofreram um processo de avaliação de sua infraestrutura pela Direção de Educação à Distância. Ok, professora. O campus de educação à distância também possui laboratórios móveis, né? Sim. Como é que funciona essa questão? A educação à distância, o aluno está do outro lado do computador, né? Uma educação não presencial, tem o polo, mas como funcionam essas outras ferramentas, por exemplo? Esses laboratórios móveis, eles são muito importantes porque quando o polo ainda não está em condição de receber, por exemplo, uma aula de química, um laboratório de química é um laboratório muito caro para que uma prefeitura do interior do estado consiga manter, não só montar, mas também manter no polo de apoio presencial. Então, em cursos, por exemplo, como o tecnólogo, em que são pouquíssimas as aulas necessárias, né, nesse tipo de laboratório, acaba não sendo frutífero para a prefeitura conseguir montar o laboratório de química no polo de apoio presencial. Então, nesse caso, nós levamos no laboratório móvel, né, até o polo de apoio presencial. Essa aula é ministrada e os alunos têm as experiências que são necessárias para a sua formação por meio desse laboratório móvel. Então, o campus adquiriu esse laboratório móvel também por meio desses convênios. Como é que o aluno ele vai receber o conteúdo disciplinar por intermédio de plataformas digitais, né, e o conteúdo didático? Qual é a diferença básica para um curso presencial? Bom, a diferença básica, na verdade, é o formato do curso, né? O aluno, ele, como eu disse, ele está ligado a um polo de apoio presencial que está distante da sede da instituição. Em função disso, o curso todo ele é elaborado visando a sua oferta por meio das novas tecnologias da informação e da comunicação. Então, o aluno dispõe de uma plataforma virtual de aprendizagem, onde ele tem acesso a todas as disciplinas, né, do período que ele está estudando. Nessa plataforma, ele tem acesso ao material didático do curso, que está disponibilizado digitalmente. Mas ele também recebe esse material didático impresso, né? Até porque é mais fácil você lidar com um livro, carregar o livro para um lado e para o outro, do que um computador. E os alunos têm dificuldade ou realmente existe uma demanda de alguns alunos que, mesmo que sejam à distância, preferem o material impresso, né? Tem uma dificuldade com o ambiente virtual? Sim, principalmente por conta da nossa infraestrutura do país em termos de qualidade de banda larga, né? A necessidade do material impresso hoje ela ainda é muito evidente por conta dessa dificuldade que os alunos têm de, em sua residência, muitas vezes, ter acesso ao computador e, na verdade, à rede, porque o computador a maioria já tem, mas a rede com qualidade para baixar esse material impresso ou materiais complementares, como videoaulas ou objetos virtuais de aprendizagem. Então, essa dificuldade de acesso à rede ela ainda é muito grande. Então, em função disso, o material impresso ele ainda é muito necessário na educação à distância. E tem também o fato de que o desenvolvimento do país, né, ele ocorre há muito pouco tempo, né, esse desenvolvimento em termos de novas tecnologias, de acesso à educação superior, de acesso à educação de qualidade, né, ele é muito recente ainda no país, e o que é que acontece? Muitos desses alunos ainda não têm uma prática no uso das novas tecnologias, da internet ou do computador para estudar, né? Então, isso é uma cultura que está sendo construída no país ainda. Ou seja, ainda tem a questão do divertimento ou passatempo, né? O uso do computador. E que dificuldades a gente vai ter para um aluno que agora decide fazer um curso à distância, né? Como é que ele vai ter essa interação com o professor? O principal aspecto é que as pessoas ainda veem a educação à distância de uma forma muito nebulosa, elas não compreendem muito bem o que é ser um aluno de educação à distância ou ser um professor de educação à distância. Isso exige algumas práticas, porque a modalidade tem suas especificidades, né? No caso do aluno, ele exige muita autonomia do aluno e organização, no sentido de organizar o seu próprio horário de estudo, no sentido de se responsabilizar pelo seu próprio aprendizado. E o que é que isso significa? Significa não só montar um horário de estudo que ele tenha de ler o material didático, ler os materiais complementares indicados pelo docente, né, e pelo tutor, mas também estar presente na plataforma virtual, reconhecendo a plataforma como a sua sala de aula.
né? E também se articular com os seus colegas daquela comunidade, daquele polo de apoio presencial para estudos em grupo, porque isso também então, muito comum na educação à distância. Isso é interessante, então quer dizer que existe realmente alunos de municípios que eles se reúnem como grupo. Sim. Antes de ir para o encontro presencial em polo? Sim, existe inclusive, os polos de apoio presencial, eles existem para isso, né? Para que o aluno tenha essa sensação de pertencimento à instituição. Então não é só o momento que o professor vai ao polo para um encontro, ele pode ir acompanhar bibliotecas e... Exatamente. Cada polo de apoio presencial, ele deve ter a bibliografia básica daquele curso, né, que está sendo ofertado, para que o aluno tenha acesso a essa referência, a essa bibliografia básica. E há também, no caso dos cursos do IFRN, um tutor presencial em cada polo, além do coordenador do polo, porque esse tutor presencial para cada curso. Qual é a função desse tutor presencial? Além de aplicar as avaliações presenciais, né, estar presente no polo, nos horários, e estimular a participação dos alunos no polo como um grupo, né, para estudos, para as aulas práticas e até para eventos, né, no polo. Eventos que atendam, inclusive, a comunidade local. Professor, você falou uma coisa que eu achei interessante. Os alunos, né, podem criar uma dinâmica de estudo, né? Sim. Com essa questão da educação à distância. Ou seja, uma pessoa que trabalha de manhã e de tarde pode estudar à noite, ou quem sabe até de madrugada, né? Então, tem uma questão democrática do acesso às pessoas que, até deficientes, que por uma deficiência motora não podem ir todos os dias à escola. Mas quais são as principais dificuldades que os alunos têm, né, dentro desse tipo de ensino? A meu ver, a principal dificuldade é não reconhecer essa necessidade de ser mais autônomo nesse processo educacional, né? De se responsabilizar pela própria aprendizagem. E de não reconhecer, às vezes, que também na educação à distância é possível se articular com os colegas, né? E fazer estudos em grupo, e fazer as atividades em grupo, né? Existem polos em que isso é mais comum, existem polos em que isso é menos comum, né? Então, isso também depende muito do aluno, né? Essa articulação com os colegas. Outra grande dificuldade dos alunos é o processo de inclusão digital, que nem sempre eles sabem lidar bem com as novas tecnologias, e esse processo é um pouco lento, né, para o aluno. Ele aprende tateando e ele tem essa dificuldade. Para mexer mesmo, não é nem só o acesso, mas como usar as ferramentas. Como usar o computador, como ligar, como entrar na plataforma. Às vezes ele esquece a senha, se atrapalha, né? Esse processo de aprendizado, né, esse processo de inclusão digital, também é uma dificuldade que o aluno enfrenta, mas também é uma dificuldade que, quando superada, é muito positiva até para a própria formação dele, né? Eu costumo dizer que quem trabalha com a educação à distância milita na educação à distância, né? Quem milita com a educação à distância reconhece que os cursos de educação à distância, além da formação específica, né, da área que eles estão formando, eles auxiliam também nesse processo de inclusão digital. Os professores, por exemplo, da rede pública, que estão num processo de formação continuada, começam a lidar muito mais com o computador para elaborar suas próprias aulas, para melhorar a qualidade do material que levam para os seus alunos, né? Sem contar que também, como próprio indivíduo, né, você começa enquanto muito tempo a educação depositária jogava nele o conhecimento, agora tem que sair do seu lugar comum, ou aprende, ou você fica, né, de lado nesse processo. Exatamente. A gente enfrentava muito casos assim, de alunos que diziam assim, eu vou fazer o curso de educação à distância porque eu não tenho tempo de fazer um curso presencial. Isso é um equívoco, né? Para você fazer a educação à distância, você tem de realmente separar um tempo da sua agenda para estudar. Agora, qual é a diferença? É que esse tempo é determinado por você, ele é mais flexível. E já por outro lado, professores eles têm que ter uma formação específica, não é? Porque se a gente como professor tem o dia a dia, a sala de aula, o horário a cumprir, tem uma sistemática diferente, além da formação do próprio professor e essa oferta, né, a questão dos fóruns. Como é que funciona essa interação, professora? Bem, no modelo da Universidade Aberta do Brasil, né, nós temos a interação via plataforma virtual de aprendizagem. Então, são abertos fóruns, né, para que os alunos tirem dúvidas, comentem aspectos dos conteúdos das disciplinas, né? Então, nesse processo de educação, a plataforma funciona como esse espaço de interação, de interlocução entre o professor, os alunos, né, e os tutores, porque aí cada professor
vai coordenar uma equipe de tutores que vai atender uma quantidade determinada de alunos por disciplina, né? Esse é um processo comum no modelo de educação à distância da Universidade Aberta do Brasil. Okay. A questão da evasão, que criam mitos, né, de que a educação à distância, em função de toda essa problemática que a gente vem discutindo agora, dificuldade de professor e aluno, se tem altas taxas, né? O que você tem a dizer a partir dessa perspectiva? Realmente é isso que acontece ou a gente encontra no sentido inverso? Na verdade, a gente tem de ver as diferentes perspectivas aí, né? A evasão na educação presencial, dependendo do curso, ela é muito alta, né? Principalmente nas licenciaturas. Há inúmeros estudos e agora mesmo tem saído notícias a respeito disso, quer dizer, não há muito interesse dos jovens em ser professores por razões óbvias, né? A carreira docente ela é uma carreira espinhosa, né? E nem sempre é reconhecida pela sua necessidade e pela qualidade que tem. Mas, enfim, esse é um dado. Esse é um dado que causa, inclusive, evasão nos cursos presenciais. Tanto que o Brasil tem uma necessidade gigantesca de professores da área de matemática, química, biologia, física, né? E as turmas que entram nesses cursos na educação presencial, em geral, terminam, né, em uma menor quantidade de alunos. Assim, uma quantidade realmente muito grande de alunos se evade. A mesma coisa ocorre na educação à distância. Não há uma diferença significativa dos dados de evasão da educação presencial para a educação à distância. Isso também ocorre dependendo do curso que é ofertado. Os cursos de licenciatura em educação à distância têm uma tendência a ter mais evasão do que outros cursos, que não sejam cursos de bacharelado ou cursos de pós-graduação, têm menos evasão do que os cursos de licenciatura, de formação inicial de docentes. Professora, eu queria saber sobre a criação de cursos, né? A gente sabe que tem aí mais 3 cursos que estão em fase de planejamento, o nosso programa já está terminando, mas rapidamente, se você puder falar um pouco sobre essa demanda, né, e o surgimento desses novos cursos. Bem, nós estamos pretendendo ofertar mais cursos de licenciatura, então nós temos 2 projetos de curso em processo de produção, né, que é a licenciatura em Pedagogia Bilíngue e a licenciatura em Computação. Isso está em negociação ainda vai demorar um pouco para ser ofertado, talvez em 2016, né? Mas estamos trabalhando nesse sentido. E já temos um projeto pedagógico de curso pronto para ser avaliado dentro das instâncias institucionais, fora das licenciaturas, que é um curso de bacharelado em administração pública, porque, como nós dissemos, além da formação de professores, a Universidade Aberta também tem a função de formar gestores para a administração pública. Ok, Ilane, o nosso tempo, né, é muito curto para a gente discutir, uma abrangência muito maior, mas muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu é que agradeço, Bruno. Muito obrigada. E você de casa, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça que o programa Educação em Pauta é transmitido todos os sábados às 10 horas da manhã pela TV Câmara. Até a próxima semana. Tchau.